Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total desde 2001, no endereço gptotal.com.br, há muito tempo também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Você está em mais um programa em nosso canal do YouTube, youtube.com/GPTotal. Vídeos novos sempre às noites de segundas-feiras e os nossos cortes para lá de especiais durante a semana. Pauta de hoje: Grande Prêmio de São Paulo, round 21 da temporada 2025 da Fórmula 1. Temos a companhia de meu querido amigo João Carlos Viana e participação especial, mais uma vez, de Arlindo Silva, para a gente poder falar todos os detalhes desse grande prêmio, que foi a vitória de Lando Norris, uma vitória que pode ter sido fundamental para as pretensões de título dele, uma exibição maiúscula de Max Verstappen, um fim de semana de desastre total e absoluto para Gabriel Bortoleto, Ferrari também sai sem pontos, Williams, a maldição numa pintura bonita, sai sem pontos também. Vamos falar todos os detalhes aqui com essa formação que temos hoje aqui. Antes de eu passar a palavra para os meus amigos aqui, deixo o convite para que você deixe a sua curtida, assinar as notificações e para que você olhe o nosso diretório de vídeos, principalmente a parte das entrevistas. Recentemente fizemos uma entrevista muito legal com Stefan Johansson, ele que foi piloto da Ferrari, piloto da McLaren, vencedor de 24 horas de Le Mans, piloto da Indy, então bastante história para contar, principalmente daquele automobilismo dos anos 80 e 90 também, a relação dele com o Michele Alboreto, a contratação dele pelo próprio Enzo Ferrari, ou seja, uma entrevista muito legal. Para quem não viu ainda, fica o convite, depois de terminar aqui a nossa resenha, a nossa pauta, falando do Grande Prêmio de São Paulo, vale a pena dar uma checadinha lá no nosso diretório, e outras entrevistas, claro, Stefano Modena, a gente fez várias outras, é só conferir no nosso canal aqui de YouTube. João Carlos Viana, meu boa noite a você, meu amigo. Eu esperava uma McLaren com menos força, confesso que a McLaren fez um bom trabalho de acerto, num fim de semana de sprint, principalmente, porque é um fim de semana que também tem as suas nuances, tem os seus desafios em particular, e principalmente Lando Norris performando de acordo com a velocidade que ele tem. E isso, vamos deixar bem claro, a gente sempre falou que a velocidade do Lando Norris sempre esteve lá. O que não estava lá muitas vezes eram outros componentes que um piloto precisa ter para performar contento, para fazer pole, para se defender numa largada, para ele ter um bom racecraft, um bom ritmo de corrida e para que realmente alcance a vitória. O que você pode destacar aqui no seu destaque inicial? Grande Prêmio São Paulo 2025. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Arlindo. Prazer estar aqui contigo novamente. Boa noite que nos assiste, ou bom dia, boa tarde para estar nos vendo. A grande pergunta que fica sobre a performance do Norris, que realmente foi muito forte, dominou o final de semana. Ele liderou todas as sessões desse final de semana. Primeiro treino livre, classificação de sprint, venceu a sprint, foi pole e venceu a corrida. Foi uma dominação. A pergunta que fica é, por que não fez isso antes, Lando Norris? Se o Lando Norris tivesse tido essa mentalidade, se conectado mais ao carro, que segundo ele era o problema, e nas últimas corridas se conectou novamente ao carro, ele poderia estar com a liderança bem mais folgada, até mesmo já pensando em ser campeão em Las Vegas, ou até mesmo no Qatar na penúltima etapa, não deixando para a última etapa em Abu Dhabi, apesar de que com grandes coisas grandes finais de semana que ele está tendo no México e agora em São Paulo, ele tem boa chance sim de ser campeão com antecipação. Ele já tem 24 pontos sobre o Oscar Piastri, que se não houver uma remontada histórica, ele já está morto e enterrado, né? Uma maçã do amor, é um sorvetinho quixadá, ele derreteu, assim, a confiança dele derreteu a olhos vistos, e em São Paulo, principalmente na sprint, ficou muito claro que ele é um piloto psicologicamente abalado, ele que tinha aquela fama de um piloto muito frio, o novo Iceman, mas derreteu a olhos vistos, não apenas a parte ice, mas a confiança dele.
Mas o que chamou a minha atenção foi que o Lando ele abriu 49 pontos com relação ao Max Verstappen. Ou seja, se ele repetir um final de semana como o de São Paulo, ou no México, em Las Vegas, ele pode sair de Nevada tirando o Max Verstappen da equação da luta pelo título. Porque se ele chegar a... Porque o Qatar tem sprint race, mas se ele chegar em torno de 57, 58 pontos, Max Verstappen já é carta fora do baralho. Isso pode fazer bastante diferença na cabeça do Lando Norris. E sincero, honestamente, eu já nem estou contando muito com o Oscar Piastri, que é um piloto que, como eu falei, esse campeonato é tão longo que a gente já emitiu opiniões de situações, o Lando Norris não tem mais chance, o Max Verstappen não tem mais chance, agora a gente está falando que o Oscar não tem mais chance, a gente já teve tantas mudanças que nada impede para o Oscar ressurgir, mas seria uma surpresa absoluta se ele ressurgir. Mas eu já estou colocando aqui na conta nem a diferença do Lando para o Oscar, mas do Lando para o Max, que está construindo uma relação muito especial com o Interlagos. Se em 2024 ele teve aquela corrida exuberante, que ele saiu de 17º para a liderança, eu acho que foi debaixo de chuva, ele sim, foi favorecido, até o Lando Norris falou que mas ele foi favorecido, até o pessoal criticou muito o Lando Norris quando ele falou isso ano passado, porque deu a sensação que foi na sorte, não foi na sorte, foi no talento, na exuberância do Max Verstappen. Esse ano foi uma corrida praticamente sem nenhum incidente, só um safety car na primeira volta e o safety car virtual, um incidente entre Piastri e Antonelli, uma corrida praticamente sem problemas, e o Max Verstappen foi ultrapassando quem via pela frente, subverter aquela ordem de o piloto não chega, no trem de DRS não passa ninguém, chega no ar sujo, o carro fica difícil, não consegue ultrapassar, ele foi ultrapassando, não importava se o piloto da frente tinha pneu macio, médio, novo, velho, ele foi ultrapassando, e detalhe, ainda teve um pneu furado durante o safety car virtual. Então ele já tinha recuperado algumas posições ali, ele já estava em 13º ou 14º, não vou recordar, peço desculpas, mas ele caiu para penúltimo, porque o Esteban Ocon também teve um pneu furado naquele momento, caiu para penúltimo, 17º, tem que remar tudo de novo, e em 25 voltas ele já estava ali na cara que ele ia brigar pelo pódio. Foi uma outra exibição espetacular do Max Verstappen, que, sim, está tornando Interlagos um dos seus palcos preferidos. E a torcida também que comprou isso. Ano passado eu estive em Interlagos, foi a minha primeira vez no Grand Prix no Brasil, e eu percebi uma certa animosidade da torcida, muita torcida torcendo por Hamilton ano passado, e quando o Max Verstappen aparecia no telão, o pessoal vaiava. Esse ano não, esse ano o pessoal percebeu que, olha, esse cara aqui tem que bater palmas. Ele não pode ser o cara mais carismático, não é o cara mais simpático. De repente ele tem, lógico que eu estava conversando aqui com o Luca antes da gravação, de repente ele ser muito ligado ao Nelson Piquet, tem algumas escolhas que ele fez, algumas coisas que ele falou, que trouxe antipatia de muita gente. Talvez o Max Verstappen está ligado ao Nelson Piquet, trouxe alguma antipatia, mas o Max ele já passou meio que por cima disso. Ele é um cara que tem que ser aplaudido. Eu já deixo aqui, no dia 10 de novembro, que não importa quem seja o campeão, o Max Verstappen é muito mais piloto que qualquer dos 19 pilotos, e com sobras. E só terminando a minha primeira intervenção aqui, isso só não foi melhor porque ele pegou de frente um piloto que fez uma baita final de semana, foi o André Kimi Antonelli. Né? A gente vai falar um pouquinho de Bortoleto, sobre as distrações fora da pista, que pode ter influenciado o final de semana ruim. E o André Kimi Antonelli teve o famoso recreio de Imola, lá atrás, que ele trouxe a
a tia da escola, os Os coleguinhas, coleguinhas aquela fizeram coisa intervalo toda. junto, tomaram todinhos todos juntos. Chamaram o Toto Wolff para tomar todinho, aquela coisa toda. E isso desconcentrou o Antonelli por muito tempo. E ele, em Interlagos, ele fez um final de semana, olha, foi a primeira vez que ele claramente botou o Russell no bolso. Ele largou na primeira fila na sprint, chegou em segundo, fungando no cangote do Lando Norris, e ele teve um mau batismo de André Kim Antonelli, foi na corrida quando ele teve que, nas últimas voltas, segurar um rojão forte do Max Verstappen, vendo hiper confiante, pneus macios, e ele segurou de forma categórica, praticamente não, ele cometeu, na última volta, cometeu um pequeno erro ali depois da laranjinha, ele cometeu, você vê que ele deu saiu um pouquinho do traçado, mas ele corrigiu, ele foi muito bem, André Kim Antonelli, e o Toto Wolff vira os seus olhos. Foi uma escolha dele, uma escolha arriscada, muita gente criticou, muita gente até falou, por que não colocou o Sainz, botasse o Antonelli na Williams, para ele pegar a experiência como fez com o Russell, mas o Antonelli meio que respondeu foi um melhor final de semana, eu arrisco a dizer, foi o melhor final de semana de um novato em 2025, que olha que não faltaram novatos se destacando em 2025 na Fórmula 1. Arlindo Silva, meu amigo, muito boa noite, obrigado mais uma vez por participar aqui. Vou pegar um gancho do João, que é a questão de que Max Verstappen é o melhor piloto do grid. E ele muito provavelmente não vai ser campeão, e a frase Lando Norris campeão, ela começa a fazer sentido. Queria começar o nosso papo com você aqui, Arlindo, por essa questão, porque a gente já teve historicamente campanhas de campeão sem que o piloto ao fim da temporada fosse aquele que tivesse somado mais pontos. Você mesmo, Arlindo, trouxe essa pauta para a gente. Exemplos de Alonso 2012, Ayrton Senna 93, entre outros exemplos possíveis para a gente colocar aqui. Queria saber como é que você está lidando com essa questão. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Lucas. Boa noite, João. Olá, pessoal aí de casa, pessoal que está assistindo aí a gente. A gente tem que ver e reverenciar, né? Temporadas assim, elas acontecem e a gente tem que apreciar porque são momentos raros, mas que são de muito valor do ponto de vista esportivo, do ponto de vista de performance de um piloto. Acho que o Márcio já disse aqui em algumas outras ocasiões, né, uma frase do Senna, onde o Senna menciona exatamente isso, né, que todos os anos eles têm um campeão mundial, e às vezes é necessário ir além disso. E o que nós estamos vendo nessa temporada é um Max Verstappen que tem demonstrado exatamente isso daí, ele tem ido além disso. É uma temporada que, desde o princípio, a gente já imaginava que a McLaren teria uma predominância, né? Ao longo do ano, ele teve seus altos e baixos, mas ele teve momentos, ainda na primeira fase do ano, muito bons. Acho que a vitória dele no Japão, a pole dele no Japão foi algo sensacional. E a vitória dele lá em Imola também é algo impressionante, né? E, como a gente já mencionou em algumas outras ocasiões, o Verstappen, em muitas situações, né, ele competiu, talvez até com viés, não tanto de buscar o melhor resultado, o terceiro, quarto lugar, que poderia lhe trazer pontos, mas sim estar ali disputando com os pilotos da McLaren. Acho que o exemplo mais claro disso foi em Miami, né, onde ele tentou disputar a posição como piloto da McLaren, tanto com o Norris quanto com o Piastri. Posições que ele não tinha a menor condição de defender, isso acabou custando pódio para ele, né? Com o intuito de se estabelecer como o melhor piloto da temporada. Eu creio que isso ele conseguiu ao longo do ano. Teve os seus momentos de altos e baixos, teve os seus baixos. O GP da Espanha é o ponto mais baixo do ponto de vista esportivo, onde ele realmente perdeu a cabeça.
mas os pontos altos, eles foram pontos realmente muito altos, né? Algumas das vitórias e atuações mais brilhantes que a gente viu nos últimos anos, e isso não se trata somente das vitórias. Eu vou usar um exemplo aqui extremamente subapreciado que aconteceu no GP do México, onde nas últimas 32 voltas, das últimas 30, se são as duas últimas que teve o Virtual Safety Car, o tempo de volta dele variou por meio segundo. Assim, uma precisão de pilotagem numa era onde a gente tem pneus que se degradam bastante, é uma precisão de pilotagem que deve ser apreciada, aqueles momentos que a gente muitas vezes acaba não olhando com tanto detalhe. E nesse final de semana em Interlagos, mais uma vez, numa atuação de gala, né? Teve um final de semana bem atípico, a Red Bull, mais uma vez, né, teve problemas de acerto no final de semana, não conseguiu, o carro se deslizava em todo o trecho misto nos treinos, e ficou evidente tanto nos treinos de sexta quanto no sábado, na classificação. Uma eliminação precoce no Q1, é a primeira vez na carreira que o Verstappen foi eliminado no Q1, né? Mas ele tem dito muito isso, né, de não desistir, never give up, né? E ele tem demonstrado isso. A corrida de ontem foi uma corrida sensacional nesse sentido, uma corrida onde no seco, obviamente que ele se beneficiou do fato da Red Bull ter permissão para alterar o acerto do carro, né? Então ele largou do box, e o carro tinha um acerto muito mais voltado para as condições de corrida, e o tempo frio também ajudou um pouco ele. Mas isso não diminui o tamanho da atuação, né? Uma atuação onde chegar à liderança, como ele chegou a assumir a liderança, é algo que creio que talvez nem ele mesmo tenha esperado, né, atingir. Com manobras por dentro, por fora, piloto com DRS, piloto fora do DRS, você via as linhas de traçado dele. Eu chamo a atenção, se você não viu, ou se você gosta desses detalhes com relação à pilotagem, tente rever essa corrida novamente. No momento em que ele estava perseguindo ali o Russell, tanto o Russell quanto o Antonelli, já no stint final ali com pneus macios, a forma como ele abordava a entrada do Laranjinha, né, com o carro já até um pouco além da linha branca ali, ele jogando o carro, carregando a velocidade absurda na entrada do Laranjinha, com uma pilotagem épica, né? A ultrapassagem dele sobre o Russell, sensacional, assim como outras ultrapassagens também. E essa questão de não desistir, ele levou muito a sério. É mais uma exibição de gala do piloto holandês, e muito provavelmente não vai ser campeão do mundo, mas ele foi além disso nessa temporada. Eu considero essa temporada do Verstappen como uma das melhores campanhas de um piloto que muito provavelmente não vai ser campeão do mundo. O Verstappen, para ser campeão, ele teria que vencer as 3 últimas corridas. Nos últimos 2 anos, né, nós não tivemos nenhum piloto que venceu 3 corridas seguidas, incluindo o próprio Verstappen. Nas últimas 2 temporadas nós não tivemos isso. Esse ano não aconteceu. No ano passado, eu tenho quase certeza que não aconteceu também. Se aconteceu, foi ali no comecinho do ano, ali é quando ainda era competitivo, mas eu acho que não aconteceu. Tá? Então a gente está abrindo o chat aqui, Arlindo, para conferir isso, mas não aconteceu. Tá? Não aconteceu. Nas últimas 2 temporadas, a gente não teve 3 vitórias consecutivas de um mesmo piloto. Então a missão dele é muito difícil, né? Então muito provavelmente ele não vai ser campeão esse ano, mas ele já guardou um lugar, né, vindo até do Summer Break, 100 pontos de desvantagem. Já está nessa altura do campeonato aí, com uma equipe que basicamente só tem os pontos dele no campeonato, né? Assim, eu ia até falar, assim, complementando suas informações, ele não apenas largou dos boxes e chegou em terceiro, mas chegou só 10 segundos atrás do Lando Norris.
Lógico, se o Lando Norris se ele tivesse mais na frente, o Lando Norris poderia ter forçado mais, tá? Ele administrou, mas chegou 10 segundos. E eu ia falar justamente isso ali. Ele largou atrás do Tsunoda e chegou quase 1 minuto na frente. Quase 1 minuto na frente. Assim. É para enterrar qualquer carreira. Sim, e o Sérgio Pérez disse isso no final de semana do GP do México, que se você colocar qualquer piloto do grid nesse momento no carro da Red Bull, no segundo carro da Red Bull, o piloto não vai conseguir performar. Porque o carro tem uma janela muito estreita de funcionamento e só o Verstappen tem conseguido fazer esse carro funcionar. Às vezes ele quebra a cara. O que aconteceu nos treinos foi isso, né? Então, porque tem esse detalhe também, esse carro ele é extremo na pilotagem e extremo no setup também. Sim. Ele parece ter uma janela muito estreita de você conseguir acertar o setup dele. Porque eles levaram um carro que foi com pouca asa, né? Aí o carro não parava na pista no miolo, o Verstappen perdendo muito tempo no miolo, tá? Por quê? O carro não estava sentando no chão. E eles só foram resolver isso para a corrida do domingo. E a diferença era gritante dele nos treinos para o domingo. Ele com muito mais confiança no ataque às curvas. Como eu disse, no ataque à laranjinha, no ataque à junção. Você via que ele forçava muito ali na junção, ali, muito até abordando a zebra interna ali da junção. Ali no mergulho também, tentando ganhar tempo ali, forçar o piloto da frente, às vezes que estava na zona do DRS, estava num trem de DRS, tentando fazer com que o piloto tomasse uma abordagem mais defensiva para que ele pudesse atacar. E ele fez isso com alguns pilotos no estágio inicial da prova. Então foi uma pilotagem realmente épica, mais uma dele aqui em Interlagos, né? Teve 2016, que foi uma das melhores exibições sob chuva. Na chuva. Exato. Em 2018 ele poderia ter ganho, né? Não fosse aquela batida com o Ocon, que estava uma volta atrás. Eu também tentaria pegar o Ocon pelo pescoço. Eu não culpo o Max. Eu faria a mesma coisa. Eu ia entrar no box e querer pegar ele pelo pescoço. Não ia mandar a coisa na rede social, não. Ia sentar a mão pelo vidro. Não ia deixar recado, não. Eu ia lá tirar satisfação. Eu estava nesse dia no autódromo, foi bem na nossa frente. Eu olhei e falei, não, caramba. Eu não acredito. 2019 é uma corrida muito menosprezada, eu acho, que essa corrida, o GP do Brasil de 2019, onde ele passa o Hamilton por dentro, passa o Hamilton por fora, ganha essa corrida. Acho que é a primeira corrida onde, para mim, essa corrida ela é emblemática, tá? É a corrida onde a gente viu pela primeira vez que os dias do Hamilton, de domínio do Hamilton, poderiam estar contados, né? A partir do momento que ele tivesse algum piloto, algum competidor com equipamento à altura da Mercedes naquele momento. Essa corrida é muito emblemática e foi uma vitória sensacional do Verstappen. E teve, né, as atuações de 2024, um épico. 21 também. 21 também tem que 21 lembrar. também. O único piloto que deu trabalho para o Hamilton foi ele. O Hamilton passava... Não, em Interlagos, os dois estavam numa zona assim... absurdo. O Hamilton, naquele dia, ninguém pararia ele. O Verstappen ter conseguido ficar ali 50 voltas ainda tentando duelar com ele foi uma coisa absurda. E eu acho que uma coisa que também já está se falando no meio da Fórmula 1 foi que, além de trocar do assento, também trocou o motor. A gente falou de 21, que tem o famoso motor Mercedes apimentado por Hamilton. Esse motorzinho da Red Bull também deu uma empurrada, motor novo, deu uma ajuda muito boa para o Max ter feito essa corrida que fez. É realmente impressionante, Alinda. Ele sair de um acerto, um carro que não foi por Q1, não foi por Q2, me desculpa, e o cara fez o que fez, algo espantoso. Sim. É espantoso que o Max Verstappen fez nesse domingo. Eu não sei se dá para comparar se foi melhor ou mais impressionante do que foi em 24, que 24 também foi um negócio assim. Eu estava em 24, Alinda, eu comentei com o Lucas, eu também falei no vídeo do ano passado, que cada vez que ele marcava a melhor volta, aparecia todo mundo, foi era aquela coisa, poxa vida, era inacreditável,
passar uma volta, melhor volta, Max Verstappen, todo mundo na arquibancada, porque era um negócio impressionante. E acho que esse ano também não ficou muito diferente do que ele fez. Não fica abaixo, não, viu? Eu acho que do ponto de vista de narrativa, 2024 ainda tem um peso maior. Porque ele estava 10 GPs sem vencer, o Norris largando na pole, o Norris poderia descontar a diferença, acho que estava em 51 pontos. E eu acho que era menos, acho que era menos. Eu lembro que se ele vencesse, o Norris vencesse, ele entraria na zona de alcance do Verstappen. Isso, me lembro bem disso. Então, assim, o jogo estava muito elevado ali. As apostas estavam muito elevadas e foi uma atuação sensacional, porque, assim, não teve DRS naquele dia e o único piloto que passou todo mundo sem errar foi ele. Então, assim, das 10 voltas mais rápidas da prova, 9 foram dele. Ele abriu um caminhão de vantagem para todo o resto do grid. Foi um negócio, assim, ele passava, aí tinha aquele vácuo, aí aparecia o roxo, o Max Verstappen voltou, todo mundo, foi um negócio foi assombroso. Tinha assim, a narrativa de 24, eu estava lá, ele foi eliminado no Q2, e ele tinha sido punido, ele vinha com punição, ele ia ser punido. Sim. Toda, sei lá, mas 25 foi um negócio, foi no seco, também foi não teve safety car, não teve muita intervenção, ele teve um pneu furado, ele teve um pneu furado, ele poderia, o pessoal está até se perguntando, pô, se não fosse esse pneu furado, ele poderia ter vencido essa corrida. Isso é loucura que seria? Sim, ele seria algo muito, muito sensacional. Mas eu acho que, assim, apenas para arrematar esse ponto, eu acho que realmente é uma temporada onde ele não deve ser campeão do mundo, mas é uma temporada que, sim, ela entra na história como uma das melhores, de um piloto que não vai ser campeão do mundo. A gente teve alguns casos históricos, o Piquet em 80 teve uma temporada sensacional, né? Até o Douglas, né, nosso parceiro Douglas Saga, mencionou isso, o Piquet em 80, o Senna em 93, o Schumacher em 97, o Alonso em 2012, um pouquinho abaixo disso também, mas o Schumacher em 98. Eu acho que essa temporada do Verstappen, ela se assemelha, eu vejo cada vez mais paralelos nisso, né? Do momento em que a gente está na Fórmula 1, da superioridade do Verstappen em relação ao resto do grid, ela, de certa forma, ela lembra o que a gente viu na segunda metade dos anos 90 na Fórmula 1, onde você tinha um piloto, no caso era o Schumacher, acima do resto dos pares dele de grid, né? Essa temporada tem uma mecânica, sim, com sobras. Essa temporada tem uma mecânica muito parecida com os primeiros anos do Schumacher na Ferrari, onde você tinha uma equipe dominante, com 2 pilotos ali que podiam não encantar muito, mas que entregavam resultados. Um Schumacher que começava o ano, conseguia uma vitória aqui, outra ali, meio que na marra. E aí, com o trabalho do time, vai trabalhando, vai aprimorando o carro, ele vai entendendo o carro, e aí começa a montar um desafio para o título, que invariavelmente naquele período ele sempre esbarrava e acabava tropeçando nas provas finais, até por conta do tamanho da montanha que ele tinha que subir, né? A desvantagem que ele tinha era muito grande. Exato. Em 97 Em 97 chegou muito próximo disso, e em 98 também, um carro que no começo do ano tomava a volta e ele... Eu até falar isso, 98 a diferença era bem abissal. 97 ainda dava ali, mas 98, o começo da McLaren até a famosa aposta, disse que o Ronald apostou, ó, se 10 anos atrás eu perdi uma corrida esse ano, eu não vou perder, porque a forma como a McLaren começou o ano foi um absurdo, era uma volta todo mundo mesmo. E esse ano eu vejo muita semelhança nisso com a temporada do Verstappen, né? A partir do Summer Break, 7 pódios consecutivos, uma avalanche de pontos. Esse foi o pior resultado dele desde que a gente voltou do Summer Break. Foi a pior corrida. Essa foi a pior corrida do Verstappen desde o Summer Break. E foi o terceiro lugar. Foi o pior resultado dele, foi o terceiro lugar. Então, assim, realmente entra para a galeria de
de performances épicas, de um piloto que não foi campeão do mundo, muito provavelmente não vai ser campeão do mundo, embora eu não diga que essa disputa pelo título mundial acabou, tá? Só que até vou pegar um gancho. O ponderável ainda tem chance de aparecer. Exato. Tá? Porque a gente já teve muitas reviravoltas este ano. A ponto da gente dizer, não, o Lando não dá mais, vai ser o Oscar. Agora a gente está dizendo, não, o Oscar não dá mais, vai ser o Lando. E um Verstappen farejando sangue na água, que é tudo do que a gente quer ver. A gente não teve nenhuma sequência de 3 vitórias consecutivas. O Lando já venceu 2 provas. Vou tratar um paralelo aqui. Essa corrida, ela pode ser lá na frente, tá? A gente vai acompanhar. Ela me lembra um pouquinho o GP de Portugal de 86. Tá. Que ali o Mansell... Parece que tudo tá definido. Acabou, o Mansell é campeão, um piloto foi eliminado da disputa, em 86 foi o Senna, agora o Russell... Ninguém quer comparar. Ninguém é o louco do Peter Windsor que quer comparar o Russell. Só o Peter Windsor, pelo amor de Deus, Arlindo. Não é isso que eu tô falando. Dizer aquilo ali. Então. Só tô falando que ele foi eliminado da disputa, tá? Só isso. Ele nunca esteve na disputa, vamos ser sinceros. O Senna esteve, o Russell não. O Russell matematicamente foi eliminado. A gente tem um piloto totalmente fora do prumo, que foi o Piastri, assim como aconteceu com o Piquet em 86, em Portugal. Ele teve uma atuação que rodou no final, ele poderia ter tido um resultado melhor, não se deu bem. O Senna marcou o Piquet marcou o Senna, os dois morreram abraçados. E os dois morreram abraçados. E a gente teve um piloto que ainda, apesar dos pesares, se manteve vivo, o Prost, em 86, acabou um segundo lugar no final da prova. O Verstappen agora no terceiro lugar nessa prova. Então, volto a dizer, parece estar definido a favor do Norris. Entretanto, né, a gente tem que olhar para aquilo que a gente viu nesse campeonato esse ano, com várias reviravoltas, e pode ser que a gente ainda tenha outras reviravoltas nessas 3 etapas finais. O problema maior é o próprio Norris. O Norris não passa aquela confiança daquele cara que vai chegar e encaçapar todo mundo, e vai chegar e vai emendar 3, 4, 5 corridas seguidas. Ele tem carro e tem capacidade para isso. Agora, ele não passa aquela confiança, como você falou, Arlindo. Ninguém conseguiu 3 vitórias seguidas, já conseguiu 2. O Lando, com aquele jeito cut dele, ele não passa aquela sensação, pô, agora ele vai botar todo mundo no... Ele tem essa capacidade. Inclusive, até na minha primeira intervenção eu falei, ele pode matar, pelo amor de Deus, né? Matar o campeonato do Verstappen em Las Vegas. Pode acontecer. Mas o Lando não passa essa confiança. Mas não estou dizendo que não vai acontecer, mas esse é o problema. O Norris, a velocidade dele, outra comparação, mas assim, sempre com distanciamento. Tá? Guardadas sempre as devidas proporções. Vamos lá. Exatamente. O Norris, ele tem velocidade pura, mas ele tem seus altos e baixos. De certa forma, essa temporada dele, ela lembra, mas não estou falando que é igual, tá? O Sebastian Vettel em 2010. Ele tem o grande ponto, eu acho que o Vettel em 2010 já era um piloto mais maturado do que o Norris. Sim, na terceira temporada completa, né? Sim, o Vettel. Segunda temporada. E o Vettel já era mais dominante, chegou a ganhar a corrida com STR, etc. e tal. Ele já era um piloto mais forte do que o Norris, nesse sentido. Mas, assim, do ponto de vista de velocidade, o Norris também, nos dias bons dele, ele tem uma velocidade muito afiada. Né? Ele é capaz de ganhar com 30 segundos de vantagem num dia bom, como aconteceu no México. Assim, se a gente for parar para ver, algumas das maiores surras das últimas 2 temporadas foram do Norris. Tanto agora no México, quanto na temporada anterior ali no GP da Holanda. Né? Ele enfiou quase 30 segundos também no Verstappen. Então, assim, ele tem velocidade pura nos dias bons. Só que ele tem os baixos que o Vettel tinha ali em 2010, sabe? Alguns erros não forçados e tal. E essa questão do psicológico pega também um pouco mais do Norris do que pegava o Vettel. E
num outro paralelo, a gente tinha, no caso do Vettel, em 2010, um companheiro que capitalizou muito em cima disso, que inclusive é empresário do adversário, companheiro de equipe agora do Norris, né, que é o Oscar Piastri, e que na reta final acabou também definhando, né? Então a gente tem essas certas similaridades. Eu não acho, volto a dizer, não acho que o Norris seja um piloto tão completo quanto o Vettel era em 2010. Eu acho que o Vettel deu muitos azares também do ponto de vista mecânico, abandono na Austrália, motor quebrou no Bahrein, etc. Coreia do Sul. Ele poderia ter sido campeão por antecipação, mas ele teve alguns momentos de falhas que fizeram com que o público questionasse. Eu me lembro até do Whitmore, dizendo ali depois do GP da Bélgica, o Vettel bateu com o Button, bateu com o Button, né, e batia direto. Então, assim, não estava capitalizando. Ele perdeu uma corrida em Singapura para o Alonso também, que o Alonso ganhou na marra, ele também. Então, tinha esses questionamentos acerca do Vettel. Eu vejo que o Norris ele tem alguns elementos parecidos nessa temporada dele. E talvez ele esteja, nesse momento agora, com um carro mais confiante, traçando ali a jornada do campeão. Que teve ali os altos e baixos dele, mas que agora ele está começando se entendendo com o carro e florescendo, fazendo desabrochar a velocidade que sempre teve ali. Vocês sempre falam, né? A velocidade de nós, ela sempre esteve ali. A questão é fazer isso. Exato. A questão é o restante. Exato. Uma vitória, um fim de semana vitorioso, uma campanha de título não é feita só de velocidade. Isso, quem parte por esse princípio já erra de começo, desde o começo. Porque isso foi uma coisa que foi determinante para o andamento deste campeonato, foi a questão da suspensão que a McLaren fez para esse ano. A Red Bull tinha desenvolvido, né? O Adrian Newey, ainda nosso druida favorito, ainda estava na Red Bull quando ele fez aquela suspensão com geometria muito radical anti-dive, e a McLaren trouxe o seu próprio desenho radical, em que Piastri se sentiu à vontade e o Lando Norris não sentiu confiança no carro. Ele precisa ter aquele mergulhinho para ele saber quando o carro assenta na curva. E isso estava penalizando a pilotagem do Norris. E é claro que um cara que é um cara imaturo ainda, é um cara que é imaturo como pessoa. Ele tem 20 e poucos anos de idade, mas ele não é um adulto maduro, no sentido estricto sensu. É um cuti-cuti. Ele estava sentindo mais isso. E vendo o Piastri pilotar, aquele modo em que o Piastri ainda estava no que a gente tinha chamado de eficiência discreta, porque até então, e ele não fez uma temporada com brilho nenhum, realmente, ele foi conquistando pontos na questão da possibilidade, muitas vezes por falta de quórum, eu já usei esse termo em outras vezes para outras ocasiões, como foi as 500 milhas de Indianápolis esse ano, o Paulo ganhou por falta de quórum, só que a McLaren, vendo isso, ela trabalhou o carro do Lando, fez uma geometria de suspensão só para ele. Quando você olha as duas McLarens, você vê os braços de suspensão, eles são diferentes. Tá? E isso recuperou a pilotagem do Norris. É claro que isso não tira da questão de que o Norris jogou ponto para cacete pela janela, ele passou por situações em que ele cedeu em Q3, ele cedeu em largada, ele cedeu durante corrida, e isso não vai ter atenuante quanto a isso. Mas você tem hoje um Norris que está mais à vontade no carro, ele está num ambiente e numa possibilidade mais favorável, está pipocando muito menos em Q3 e em largadas. Claro que ele ainda tem um dogfight sofrível, ele não ameaça ninguém, ele minimamente ele consegue segurar um carro atrás dele, tá? Mas o ataque dele é pífio, é constrangedor, tá? Só que ele está numa situação em que ele formou nas últimas 2 corridas o conjunto mais rápido e pôde colocar isso em prática. E com o seguinte detalhe, a McLaren já está com congelamento de desenvolvimento. Então, esse carro, ele está para o Norris, não está para o Piastri.
Então, o Piastri está num momento desfavorável em termos de desempenho, de possibilidade de extrair coisa daquele carro, porque a gente sempre falou que a velocidade do Lando Norris era superior que a do Piastri, mas que o Lando é esse fio desencapado, que a qualquer momento pode sucumbir a qualquer problema, e ele deu mostras disso durante o ano várias vezes, de maneira até irritante, tá? Só que agora está nesse momento, nesse crescente, nesse momentum em que é favorável. Mas aí a gente vai vir por uma outra questão, né? O que entra na equação daqui para frente? Vão começar a cochichar na orelha dele, e ele vai começar a ver isso, e vai assim, caramba, eu estou prestes a ser campeão, e isso coloca um peso extra que normalmente Lando Norris não suporta nos seus ombros. Então, sim, ele está encaminhado matematicamente para o título, mas em 3 corridas o imponderável ainda pode aparecer, abrir a porta e se apresentar e mostrar cartão de visita para todo mundo no campeonato. Tá? Piastri, punição dele, gente. Eu achei aquilo absurdo, tá? Porque o Kimi Antonelli não deu. Eu vou aqui colocar meu ponto de vista e vocês, por favor, eu quero também a palavra de vocês. Tri-wide, ele mergulha por dentro, ele já está com mais meio carro, ele tem que recolher porque o Antonelli não dá espaço, e o toque se dá porque ele já estava tentando recolher diante de um momento em que já não dava, isso não era mais possível. Tá? Para mim, o que é? Toque de corrida. É muita gente tentando ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Ou seja, a FIA se intrometendo numa decisão de campeonato. Tá? Claro que a pilotagem do Piastri foi inferior à do Norris, isso não tem o que falar, mas eu vejo aí uma interferência absolutamente desnecessária e que pode ser determinante para o campeonato, e, ao mesmo tempo, uma McLaren que não contesta. O André Stella pegou o microfone e parecia que ele estava falando de uma receita de bolo. Não, eu vi na Ana Maria Braga uma receita de bolo, o Louro José comentou que era uma delícia, etc e tal. Pro Norris, eu não vejo de outra maneira. Queria a palavra de vocês. Eu levantei aqui o dedo justamente porque, lógico que no esporte, não falo nem na Fórmula 1, no esporte, não é simplesmente colocar mais ou menos 10 segundos, mais 10 ou menos pontos, porque se tem todo um contexto, muda muita coisa. Mas, como o Lucas falou, esses 10 segundos que a FIA colocou no Piastri, se você abater 10 segundos, o Piastri chegou no segundo lugar com sobras. Ele chegou 13 segundos, ele chegou 14 segundos e meio atrás do Lando Norris. Então, isso aí fez muita diferença. Então, eu até botei lá na pílula, nas famosas pílulas, e quando o Oscar Piastri não faz, a FIA faz por ele. Que a FIA que estragou a corrida do Piastri, porque o Piastri é um piloto mentalmente abalado, frágil. Como eu falei, na sprint, ele pegou uma poça d'água que nos 2 primeiros pegaram, ele pegou, rodou e bateu. E depois, na classificação, tomou 4 décimos do Lando, praticamente. E quando ele fez uma manobra bonita, foi uma bela manobra do Piastri. E também, só voltando um pouquinho para o Norris, também foi uma evolução do Norris, que ele foi muito esperto na relargada. Ele deixou o Antonelli numa situação muito complicada, porque ele tinha o Piastri, o Leclerc em terceiro por fora e o Piastri por dentro. O Antonelli ficou numa situação muito complicada, mas quem colocou o Antonelli naquela situação foi o Lando Norris, que foi muito esperto na relargada. E concordo contigo, o Lucas. Só assim, agora, pelo câmera on-board, na verdade, o Piastri ainda estava um pouquinho atrás, não estava meio carro, ele estava meio carro atrás, mas assim, ele estava completamente comprometido na freada ali, não tinha como, até o Piastri falou depois, não tinha como desaparecer ali. O Antonelli fez a curva como se não existisse, como o Piastri não estivesse ali do lado, e o Antonelli, lógico, ele sabia que estava do lado. Então, toque de corrida, eu acho que se fosse para punir alguém, toque de corrida, mas tem que punir alguém, punir o Antonelli, ele que praticamente fingiu que não demais, né? E achei ali, foi para cima, fez a curva. Ainda que eu não fosse por ninguém.
Não, se fosse para punir Sim. alguém, eu Mas se for para puniria... apontar um percentual maior de culpa pelo acidente, Eu por exemplo, seria do Antonelli. Sim. Antonelli. Entendeu? Mas se for toque de corrida e, como eu falei, menos 10 segundos pro Piastri seria segundo, teria mais perto do campeonato, de repente. Mas eu só falar um pouquinho aqui do Piastri, antes de passar a palavra para o Arlindo. A McLaren tem que cuidar muito do Oscar Piastri, porque esse campeonato pode ficar muito marcante na carreira do Oscar. Ele ainda não sei se, agora eu estou na dúvida se com essas 2 vitórias seguidas, se o Lando empatou com o número de vitórias com o Oscar Piastri, porque ele até Interlagos, era um piloto de mais vitórias. A gente já falou várias vezes aqui que ele não foi brilhante, 7-7. mas ele era o piloto que tinha mais vitórias na temporada 2025. Passou praticamente 60%, 70% do campeonato liderando, e vai perder. Olha, se não perder a vice-liderança, se cair para terceiro. Então a McLaren tem que fazer por mais que ela seja pró-Norris, como o Lucas falou, e é claro isso, muito claro, que está totalmente a favor do Norris, mas ele tem que começar a olhar para o Oscar Piastri, que é um piloto talentoso, é um piloto rápido, é um piloto que tem... Ele não pode ter a exuberância, a velocidade do Lando Norris, não vou nem comparar com o Max Verstappen, pelo amor de Deus. Ele tem algumas valências que dá para botá-lo como um dos pilotos top. Ele é um piloto na 6ª temporada na Fórmula 1, então ele tem muito a evoluir ainda. Mas ele tem que... A McLaren e o Mark Webber, que a gente falou aqui, tem que chegar junto do Oscar, vamos... 2026, vamos conversar, vai ser diferente, vamos mudar algumas coisas, porque essa traulitada que vai levar, eu estou falando, ele está falando tanto em reviravolta, que eu já posso dizer que não considero o Piastri dando uma remontada para cima do Norris e brigar pelo título novamente. Mas essa traulitada pode marcar a carreira do Oscar Piastri, sim. Sobre o acidente, eu acho que foi um acidente de corrida. Poderia ter sido evitado, sim. Talvez o Antonelli deixar um pouco mais aberta ali a trajetória. Acho que ele fechou um pouco demais. O Piastri talvez poderia ter evitado por ter algo a perder também. No momento do toque, ele está travando o pneu. Não tem o que fazer. Ele já estava no limite ali de travar os pneus e ocorreu o toque. Não me surpreende em nada a punição da FIA. Eu confesso que eu já esperava que ele fosse ser punido. No momento em que aconteceu o acidente, eu já falei, a FIA vai punir ele com 5 ou 10 segundos. Porque na mentalidade da FIA sempre tem que ter um culpado por um acidente, e então sobrou para ele. Agora, o ponto que eu queria dizer sobre o Piastri é o seguinte, né? A gente falou aqui, o Lucas explicou sobre a questão da suspensão do Norris e do Piastri. E o Norris se encontrou, né, com essa performance. Tem um outro aspecto aqui. A McLaren não está mais desenvolvendo carro, então o que tem agora é o que vai... Congelou. Congelou. Exato. Só que assim, a gente tem que pensar o seguinte, o nível de performance do Norris continua sendo de estar ali andando em primeiro e segundo. Primeiro, segundo, no máximo terceiro, acho que desde o Summer Break, a pior prova dele foi em Singapura, que ele andou ali em terceiro. Parece que teve o Baku, né? Que ele foi muito mal. Mas o Piastri conseguiu ser pior, e é esse ponto que eu queria falar. A performance global do carro da McLaren, a performance ótima do carro, nesse momento, está sendo desempenhada pelo Norris. O carro da McLaren, com a configuração que o Piastri está usando, hoje, ela não é mais suficiente para se bater com a Red Bull, com a Ferrari, num dia bom da Ferrari, ou com a Mercedes. Então, aqui fica um ponto também que talvez a McLaren esteja olhando para isso. A gente fala muito da McLaren tá privilegiando o Norris, etc. e tal. Mas, assim, a McLaren é uma equipe de corridas que quer vencer corridas. Tá? E, nesse momento, o piloto que está
aproveitando melhor o equipamento que tem à disposição e que está com desempenho para vencer corridas, é o Norris. O Piastri, ele não está conseguindo se bater com o melhor piloto da Mercedes, com o melhor piloto da Red Bull, com o melhor piloto da Ferrari, e às vezes... O único piloto da Red Bull, né? O único piloto da Red Bull, melhor dizendo. Melhor piloto da Red Bull, parece que eu estou em 2016. O único piloto da Red Bull. E às vezes ele está tendo dificuldade até com os casos em Austin, ele não conseguiu andar na frente do Hamilton. Aí como que você, né, volto a dizer, é um negócio, a equipe quer ganhar corridas. Como que você quer defender que a equipe te acolha, sendo que ela está te dando o acerto que você, ao longo do ano, falou que é isso aqui que eu quero, né? Uhum. E esse desempenho global do carro, ele já não está mais conseguindo se sobrepor aos rivais. Então, o Piastri, que ele vai ter que levar o jogo dele. Talvez até partir para a solução de suspensão do Norris. Tem que se reinventar nessas provas finais. Tá? Ele vai ter que levar o jogo dele, porque nas últimas provas, depois do GP da Holanda, Monza, terceiro, um discreto terceiro lugar, até em alguns momentos tomando um pouco do Leclerc. Baku, um desastre. Lembrando, Arlindo, o episódio de Monza da troca de posição. Troca de posição, que a equipe parou ele no box porque ele ia perder posição para o Leclerc. Parou antes por causa disso. Não queria mais lembrar disso daí. Aí a gente teve Singapura, fez uma coisa apagadíssima, acabou ali em quarto lugar, não fez nada. Austin, a gente já falou, acabou atrás do Lewis Hamilton, o segundo carro da Ferrari, o Hamilton, um ano tenebroso. México, só apareceu na reta final da corrida, acabou em quinto lugar, né? E agora no Brasil, poderia ter sido segundo, sem a posição? Poderia, mas mesmo assim, né? Ele não conseguiu passar sem chance de atacar o Lando Norris. Ele ia ficar em segundo. Ele não conseguiu nem passar o Russell. Sabe? Fica meio complicado também a gente, olhando para a situação, acho que está faltando um pouco de performance dele também, sabe? É o que eu falei, o Piastri e com o erro na sprint, vamos lembrar isso também. Tá? Bateu na sprint sozinho. Ele achou uma poça d'água e só ele achou. Ele está desde Monza sem ir para o pódio. Tá? E isso aí a gente está falando de 5 corridas mais uma sprint em que ele enfiou o carro na barreira. Tá? Então, realmente. E ele precisa ter algum elemento para reação. É o que você falou. Tenta o setup do Norris, tenta alguma coisa. Né? E ele parece estar muito apático. Não estou falando que ele já é apático. É a questão de tentar se reinventar, de fazer alguma coisa. Não estou falando da questão do carisma dele, que o carisma dele é o equivalente a de uma taturana. Não estou falando disso. Mas eu estou falando que realmente ele está sem poder de reação. Fica até estranho. Fala assim, fica quieto. Sabe aquele negócio? Fala assim, fica quieto no seu canto aí. Sabe? É uma situação que... Mas a McLaren precisa... extremamente incômoda, principalmente porque a McLaren tenta vender essa imagem de uma empresa que todo mundo se dá bem, que, né, tudo pelo papai a luz, não sei o que, quase o Google, né? O mundo do arco-íris, né? É como se fosse uma filial do Google, né? Tivesse lá no Silicon Valley, né? A McLaren hoje tenta passar essa imagem de que ela é uma dessas big techs, né? A big tech do esporte a motor, né? E, cara, o que o Piastri está vivendo hoje desmente um pouco essa cultura. Não, todo mundo aqui é feliz, todo mundo fica sorrindo, todo mundo tem sua vez, todo mundo é tratado igual. Vá vender isso aí para outro. Quem não conhece, que te compre, Zac Brown. O Piastri, mas agora eu tô falando, o Piastri ele precisa, até depois da temporada, passar por um processo assim de uma rehab, né? Mas não por motivo de droga, não, de cabeça mesmo. Vai ficar muito mal, pode marcar uma carreira. E é um cara jovem, talentoso. A McLaren brigou para estar ali, né?
Bom, já que a gente está falando de coisa complicada, vamos falar em Ferrari. A Rosicléia tiraria muito bem a situação da Ferrari. Mas vai lá, Lucas. Depois eu falo. Ferrari que não pontua com seus 2 carros, e uma Ferrari que tem o presidente no topo da cadeia com a seguinte frase: olha, falar menos e focar mais na pilotagem. Vamos falar do climinha muito amistoso na Ferrari. Arlindo, vou começar com você. E afinal de contas, a gente tem que fazer uma análise do que está sendo a temporada do Lewis Hamilton. E lá no começo da temporada a gente dizia: olha, gente, não podemos deixar de pensar na possibilidade desta associação dar errado. Como que o Lewis Hamilton vai como é que ele vai processar se o ambiente for desfavorável, ou se ele começar a tomar tempo de Leclerc. Essa foi mais ou menos o mesmo ponto de vista de nós três no começo do ano. Tá? De falar assim, gente, é o piloto com o maior número, né, o maior cartel da história da Fórmula 1, é a equipe mais importante da história da Fórmula 1, é uma associação de 2 marcas poderosíssimas, é uma associação realmente estrondosa em termos de impacto que isso causa na categoria, mas pode dar errado, está dando errado. Vamos discutir isso, e claro, chegando a questão do incômodo recorde de estar sem pódio, e o fim de semana que realmente foi de esquecer para esquecer da Ferrari. Da Ferrari, mais uma prova sem pontos, acho que é a terceira no ano, né? Segunda. Já pego aqui no chat, peraí. Teve da China, a dupla desqualificação. China, Holanda e Brasil. Na Holanda também rolou isso. Sim. Tá? Perdeu o segundo lugar no Mundial de Construtores, está agora, né? Atrás do Red Max, né? Red Max Verstappen. Está atrás da equipe do Verstappen, né? A equipe, né, do Max Verstappen. Então, Red Verstappen Racing. Isso. A equipe do Leãozinho lá. Mas é um resultado. O 4º lugar da Ferrari, acho que está na medida certa do que foi a Ferrari esse ano, né? 7 pódios. Essa é a pior temporada da Ferrari do ponto de vista de performance global. Eu diria que, tirando ali 2020, acho que é só comparável a 2014, né? Onde primeiro ano da era híbrida, eles foram muito mal também. E antes disso, acho que só em 93, né? Ou seja, mais de 30 anos atrás, que a Ferrari teve desempenho tão ruim assim. E eu vou até colocar aqui um agravante. Acho que a única chance real da Ferrari ganhar uma corrida esse ano foi em Mônaco, caso o Leclerc tivesse feito a pole. Mas se você olhar, por exemplo, em 2014, o Alonso ele poderia ter vencido o GP da Hungria. Ele ficou a 2 voltas de vencer o GP da Hungria em 2014. Em 2020, o Leclerc teve um ano tenebroso, mas ele conseguiu 2 pódios ali, né, com a Ferrari. Até o Vettel conseguiu pódio. Né? Esse ano é ruim da Ferrari, muito ruim. O carro não funcionou, não teve janela de funcionamento em momento algum. O Leclerc ainda conseguiu alguns bons desempenhos, fez pole, brigou ali, tem 7 pódios, ainda sai menos arranhado do campeonato, né? Mas, assim, um ano abaixo, muito abaixo do que se esperava da Ferrari. Eu achava, inclusive, que a Ferrari fosse se a equipe pudesse brigar com a McLaren esse ano, tá? Mas não estava na minha cartela de bingo de 2025 que o Lewis Hamilton estivesse na 21ª etapa do ano sem pódio. E mais do que isso, né? A gente não é que está sem pódio. Ele, em momento algum da temporada, ele demonstrou ritmo para estar no pódio. Se você olhar, vocês usam muito o exemplo do Fórmula Data Analysis, né? Eu recomendo que vocês que estão assistindo vejam também lá. Sempre o gráfico de ritmo de prova ali, sempre exposto nos dias após a prova. E se você olhar as 21 provas desse ano, o Lewis Hamilton, somente em
uma delas teve ritmo entre os 3 primeiros, que foi na China, que é um outlier, porque ele foi o único piloto que fez 2 pit stops, né, enquanto todo mundo andou numa pilotagem muito conservadora, fazendo uma parada só. Inclusive, ele foi desclassificado. Então, não é o suficiente. Mas em todas as outras provas, ele não teve ritmo para andar entre os 3 primeiros. Consistentemente, ele é de 2 a 3 décimos mais lento que o Leclerc, às vezes mais, às vezes menos, mas a média é essa. A gente já falou aqui que o Hamilton ele sempre disse que o forte dele era sempre após o summer break, ele voltava num ritmo avassalador e tal. Não aconteceu esse ano. A diferença de tempo médio entre ele e o Leclerc se mantém. Esse final de semana foi para se esquecer. Eliminações duplas no Q2, tanto da sprint quanto da corrida. Um acidente na primeira curva, onde ele fechou a porta ali do Sainz e foi tocado e acabou tendo problemas. Uma manobra ruim ao tentar ultrapassar o Colapinto. Ruim não, bizonha. Sim. Bizonha. Foi, pelo amor de Deus. O cara uma experiência que ele tem quase 20 anos de Fórmula 1, fazer aquela manobra foi triste. E aí um abandono lamentável depois de andar em penúltimo, último ali. Sobre o Hamilton, eu acho o seguinte, aqui, eu não me surpreendi pelo fato de ele estar andando atrás do Leclerc esse ano. Esperava isso porque eu sempre vislumbrava que o ritmo de corrida do Russell era inferior ao do Leclerc. O Leclerc ele carrega mais velocidade do que o Russell, seja em treino, seja em corrida. E hoje a gente tem um Lewis Hamilton que não tem mais velocidade pura, né? O ritmo dele de corrida também não é mais suficiente. O racecraft dele também hoje, vamos ser bem francos, o Hamilton hoje, apesar do nome, apesar da postura dele, não é um piloto que hoje o piloto que está sendo perseguido olha para ele e fala, é o Hamilton. Ele não é mais temido como o cartel dele representa, tá? Então, realmente, um período apagado, eu vou até além. É uma discussão que a gente teve aí nos fóruns, nesse final de semana e tal, né, sobre eras da Fórmula 1. Eu fico com a sensação, hoje, cada vez mais reforçada, e vendo o Hamilton na Ferrari, de que talvez o Hamilton não pertença mais a essa era da Fórmula 1. Tá? É muito duro, é muito complicado falar isso, mas talvez ele não pertença mais a essa era da Fórmula 1. O Hamilton, há 5 anos atrás, ele teve uma exibição de gala aqui em Interlagos, uma corrida sensacional, uma das 3 melhores vitórias da carreira dele, na minha opinião, Interlagos 2021, coisa sensacional, onde ninguém pararia ele naquele dia, tá? Independente de troca de motor, etc., é uma vitória épica dele. Uma das melhores atuações da carreira dele, na minha opinião, uma das 3 melhores vitórias da carreira dele. Mas hoje, você não vê um piloto... O Lewis Hamilton que você vê hoje não é aquele piloto mais. Ele não tem mais nenhum traço, nenhum vestígio daquele piloto. E eu não vejo nenhum elemento do regulamento do próximo ano, quer que seja, que remeta a esses dias de glória. À medida que o tempo foi passando, isso foi, né, os brilhos dele foram ficando cada vez mais raros, cada vez mais difíceis de serem vistos até a gente chegar a esse ponto. E eu vejo ele hoje um piloto totalmente deslocado, um coadjuvante do grid, né? E é triste ver isso, porque é um piloto, gente, é o piloto com o maior número de vitórias da Fórmula 1. Piloto com o maior número de títulos da Fórmula 1. Gosto ou não dele, mas ele tem um papel enorme na história do esporte. Tá? Uma narrativa muito legal, especialmente nos primeiros anos de carreira, e a questão do domínio dele por 8 anos aqui na Fórmula 1. Mas hoje eu não vejo mais esse sentimento de pertencimento à Fórmula 1 atual, né? A Fórmula 1 evoluiu, a gente tem um Verstappen que hoje é o melhor piloto do grid, e a gente vê outros pilotos como o Leclerc, como o Russell, o próprio Norris, uns dias bons ou ruins dele,
que se sobrepujam ao Lewis Hamilton. Então, não sei, é uma sensação de que não pertence mais. Talvez realmente, assim, por mais que a gente aprecie o talento e tal, talvez seja um momento de que assim, não chegou a hora de pensar em outra coisa. Ao exemplo que o Vettel, por exemplo, fez, né? O Vettel, nesse sentido, quando ele se sentiu, depois de 3 anos ali com o Leclerc, ou no Aston Martin, onde ele também estava deslocado, ele viu esse momento, já não estava bem de cabeça e, gente, eu vou embora. Ele se aposentou com 35 anos. Talvez seja esse o momento do Hamilton, não nesse ano, no próximo, mas assim, até porque, olhando do ponto de vista histórico, isso vai ficar muito complexo para a gente lá no futuro, né? O que foi o Lewis Hamilton? A gente vai ter que começar a olhar, é o piloto que dominou a Fórmula 1 por 8 anos, ou o piloto que, nos últimos 7, 8 anos da carreira dele, teve 2 vitórias, uma pole position, poucos pódios, entendeu? Assim. Eu vejo o Hamilton como um colecionador de poréns, né? Ele é o maior vencedor da história da Fórmula 1, porém perdeu um título para o Nico Rosberg. Ele é o maior pole position, não sei o que, mas não faz pole como o Leclerc faz. E vários poréns, ele vai acumulando poréns. Quando ele esteve na McLaren, tomou tempo de Jenson Button, sabe? Campeonato e tal. Então, apesar do Hamilton ter o cartel que tem, ele está colecionando poréns, e esse da Ferrari é um porém bem grandão, em que a gente não vai conseguir analisar agora. Isso é bem evidente. A gente só vai conseguir fechar uma análise a respeito do Lewis Hamilton quando apertar o stop e parar a gravação. Quando está em andamento ainda, isso é exemplo do que a gente pode falar, por exemplo, o que se fala, a gente até vai falar de MotoGP aqui, mas o que fala, a rivalidade entre Marques e Rossi, eles têm números parecidos, quando você recorta, os números são parecidos, quando você vê o overall é parecido também, só que o Marques ainda está atuando, e a gente só vai saber o real tamanho do Marques, e ele fez todo esse retorno dele nessa temporada, que foi até, a gente até fez um programa dedicado a isso, o retorno dele, o título do Marques, que adiciona muito a imagem dele, o tamanho dele dentro da MotoGP. A gente só vai ter esse tipo de possibilidade quando ele parar. Da mesma forma o Lewis Hamilton quando para. A gente vai pegar todos esses pontos que sempre foram a força do Hamilton, ele ter se aproveitado ao máximo da hegemonia que a Mercedes-Benz colocou na mão dele, esse casamento que deu muito certo, em termos de pontos, vitórias, pódios, o que você quiser no cartel. Só que isso vai ficar para depois. E a gente vai, claro, ticando esses poréns para a gente fazer uma análise mais adiante. Não posso deixar de puxar o gancho, para a gente falar de quanto o Oliver Berman, piloto da Academia Ferrari, está indo muito bem na Haas, e que, de repente, pode ser uma alternativa num futuro breve para a Ferrari. Mas vamos lá, João, você queria falar alguma coisa só para a gente complementar? Não, só para encerrar esse assunto do Hamilton, até eu falei 15 dias atrás, eu acho que o Hamilton do Antigo Testamento acabou no Grande Prêmio de Abu Dhabi 2021. Ali é o corte. É como quando a gente analisa a queda do Schumacher. A gente tem aquela queda do Schumacher, principalmente até o Grande Prêmio de 2006. O que veio depois é meio que a gente tem que relevar um pouquinho. Já o Hamilton, o corte foi ali. Aquela derrota ali, para mim, e a gente está falando aqui da bodega que está se tornando a Ferrari, né, que o John Elkman falou aquilo. O problema não são os engenheiros, são os mecânicos, a cúpula, e os pilotos têm que se preocupar em apenas pilotar e falar menos. Isso para mim afeta ainda mais o Hamilton, que é um piloto que tem entre os seus pontos fracos a mentalidade. Tem uma mentalidade muito frágil. E ele não estando à vontade, levando uma sarrafada dessa em público, do presidente da Ferrari, eu acho que a chance dele se sentir bem mais do que o Leclerc, se ele já estivesse mais acostumado com essa
com essas coisas da Ferrari, é bem maior. Então, o Hamilton, sim, tem grande risco de... Já se fala até que, ele está falando do Berman está pedindo passagem. Ele fez uma segunda... uma coisa que eu chamou minha atenção, que ele não apenas foi o melhor do resto, ele chegou em 6º lugar, ele meteu 23 segundos no outro carro, que foi a Racing Bull do Liam Lawson. Ele meteu 23 segundos. Então não foi aquela coisa meio que circunstancial. Assim como foi 4º colocado no México, ele foi 6º colocado por méritos. A Haas conseguiu um grande acerto, ele conseguiu um grande update em Austin, mas o Berman que conseguiu capitalizar isso, já encaçapou o Stablecom, que também já está começando a entrar naquela período de hora extra, dentro da Fórmula 1. Começando não, né? Já deu pouco também, né? Ele já bateu em todo mundo, então provavelmente porque ele já bateu no companheiro da equipe esse ano, ele já cumpriu o objetivo dele, já fez o que tinha que fazer, já. Em quem o Esteban Ocon não bateu no grid atual da Fórmula 1? Não, estou falando do companheiro de equipe. Eu acho que não, mas olhando para os 20 do grid hoje, eu acho que ele só não bateu no Bortoleto. Não, eu tenho que pesquisar, tá bem difícil de... O Hamilton já bateu. É uma pesquisa que vale a pena. O Hamilton já bateu, o Verstappen já bateu. Olha, vale a pena pesquisar. Mas o Berman, daqui a pouco, ele vai dar um facho de luz no Hamilton e vai pedir passagem e tá fazendo por onde, piloto jovem, e até brinquei, o futuro da Ferrari pode ser inglês, não obrigatoriamente o Hamilton. Exatamente. Porque, veja, a situação do Hamilton, ela chegou ao ponto da gente não entender por que ele andou bem na sprint da China. A gente chega nesse extremo. Fala assim, olha, eu não entendi por que ele andou bem lá. Porque as equipes usavam a sprint basicamente como treino livre naquele começo de ano. Tanto que, assim, se você olhar para ver, tem uma sequência de sprint races que aconteceu, acho que de Miami do ano passado para até... Eu não me lembro mais qual sprint desse ano, acho que foi Áustria. Esse ano, Bélgica desse ano. Bélgica teve, O piloto que vencia a sprint, ele não chegava nem nos 6 primeiros no GP. Porque tinha muita gente. O Verstappen, por exemplo, no Qatar, ano passado, ele teve uma sprint horrorosa, foi em 9º. E aí, horas depois, ele fez a pole. Entendeu? Então, a equipe, às vezes, tenta conhecer o carro, usa como uma sessão de treino livre, tá? E isso ficou muito claro. Fez calor, no dia seguinte não fez tanto calor assim na China. A Ferrari mexeu no acerto do carro. Então, assim, tá muito com cara, realmente, aquela exceção que confirma a regra, né? E ali ficou muito claro. A Ferrari nunca, em nenhum momento do ano, andou bem daquela forma. Vamos avançando com a pauta aqui. A gente teve ainda dentro dos pilotos que fizeram a pontuação. Vamos lá, bom, vitória, Lando Norris, Antonelli segundo. Já falamos muito bem de Antonelli. Ele teve o melhor fim de semana realmente dele na vida dele, na carreira dele como piloto. Verstappen terceiro, Russell quarto. O Russell que sim, tomou tempo fim de semana inteiro. Piastri apagadíssimo em quinto. Berman, já elogiamos ele, uma ótima sexta colocação. Liam Lawson e Isaac Hadjar pontuando mais uma vez pela Racing Bulls. E aí, Nico Hülkenberg com a Sauber, nona colocação, e o Gasly operando mais um milagre de fazer pontuação com a Alpine Renault. Williams com uma pintura lindíssima da Gulf, só que amaldiçoada, porque ficou fora dos pontos. E, diante de todo esse contexto, precisamos falar de Gabriel Bortoleto. Antes de eu passar a palavra para vocês, eu vou dizer minha impressão aqui, vou fazer uma metáfora. Chega Bortoleto, pouco antes do Grande Prêmio do Brasil, ele acha um livrinho num cantinho ali, meio jogado, e aí ele vê a capa do livro e fala assim, Meu Fim de Semana Interlagos 1995, Rubens Barrichello. Ele lê aquilo ali e fala assim, puxa, eu vou fazer igual.
Meu Deus do céu! Como é que fazem uma coisa dessa de não blindar o garoto para esse fim de semana? Ele entrou na pilha e deu no que deu. João, quero começar com você. Basicamente, o Gabriel Bortoleto, que vinha fazendo uma temporada de estresse, sem muitos senões, e entre suas características justamente era aquela piloto centrado, muito maduro para a idade, Sim, e de lógico, repente, cerebral, ele jogou cerebral tudo pela janela nesse fim de semana. de repente saiu totalmente do prumo. Essa história de tipo assim, eu quero chegar no Brasil, eu quero mostrar ao meu público que eu posso. Cara, isso nunca dá certo. E a batida, que foi acho que foi o acidente mais forte de 2025, na Sprint, Em termos foi de muita pico gente, de G, foi o DRS, talvez tenha sido. o DRS que abriu. Ele simplesmente, até o Lucas está aqui, o Lucas falou, o problema é que o DRS não abriu, o problema é que ele mergulhou por dentro numa manobra banzai para cima do álbum, e se a pista úmida perdeu a pressão dinâmica, se estatelou no muro, que bateu, destruiu o carro, não se classificou, porque o carro ficou imprestável, largou lá atrás, aí aquela história, você andar lado a lado com o Lance Stroll, nunca é uma experiência muito agradável. Apesar de que, por mais que a gente critique o Lance Stroll, quem estava por fora, ali no bico do papo, uma situação bem otimista, foi o Gabriel Bortoleto. Já demonstrou novamente que ele estava ansioso, estava muito tenso. Então, nos resta aqui a torcer que o Gabriel pega essa corrida 2025, foi o pior final de semana do Gabriel na Fórmula 1, e que ele aprenda lições, como o Lucas falou. 30 anos atrás, voltando 30 anos atrás, todo mundo lembra o que o Rubinho fez. Ele disse que eu posso vencer corrida, de repente, aí botou um capacete com o fundo do Ayrton Senna, exatamente um ano depois praticamente da morte dele. Então, ele entrou na pilha e deu no que deu, né? Foi aquela até vi uma brincadeira interessante. Só faltou para esse 25 a sorte do Bortoleto que a gente não tem cacete planeta. Se tivesse, estava maus lençóis. Foi um final de semana muito ruim. E ele entrou na pilha, não era como o Lucas falou. Pô, né? Acho que alguém deve ter sentado o Gabriel. Calma. Então, Você vai correr no Brasil, mas calma. É muito tentador entrar na pilha. E a gente tem que, claro, lembrar que ele é um jovem de 20 e poucos anos. Agora, não tem ninguém no entorno dele para dizer, opa, calma, vamos fazer devagarinho, peraí, não vamos blindar você, não, foca na pilotagem. O público não quer ver você dando tchauzinho e abraçadinho com Mariana Becker, quer ver você pontuar, quer ver você fazer um bom desempenho. Depois da corrida que você vai acenar para o público e fazer... Enfim. 2 quilômetros. Não dá 2 quilômetros na corrida. Ele deu 2 quilômetros. Acho que não fez 3 quilômetros de corrida nesse domingo. Então, foi um final de semana que tomara que o Gabriel era um cara que, como falei, um cara centrado, um cara maduro para a idade que ele tem, que ele tome isso como lição, que ele não repita os erros que ele cometeu nesse final de semana, principalmente fora da pista. A gente falou aqui no André Kimi Antonelli, no famoso recreio de Imola. Aquilo ali custou muito para o Kimi. Ele demorou a voltar para o prumo. Que é o Gabriel, volte para o mar rapidamente, que joga esse final de semana, ele chorou, aquela coisa toda. Então, cara, Gabriel, você tem muito talento, você é um cara muito bom, não vai nessa pilha, não. Sim, acho que ele exagerou, né? Especialmente na sprint, porque não tinha nada em jogo ali. E acho que a 12ª, 13ª posição, ele já tinha tomado o X do álbum na volta anterior, então isso realmente não valia nada. Ele foi realmente no afã, na emoção ali, e cometeu um erro, acabou destruindo o carro.
Na corrida, teve um começo ali muito forte até, ele passa 2 carros por fora no Laranjinha, né? Extremamente otimista. Assim, a manobra com o Stroll, a disputa com o Stroll, realmente, como você mencionou, não é muito saudável você estar com o Stroll ali ao seu lado, né, no bico de pato. Mas eu acho que o Stroll tomou um pouco da linha dele, mas de fato, talvez uma abordagem muito otimista ali na Não era para ele primeira estar com o volta. carro naquela posição, naquela trajetória. Não Não é. era para estar lá. E o carro tinha potencial, né? Porque o Hülkenberg fez uma excelente corrida, né? Acabou na zona de pontos ali. Depois de muita briga, inclusive, o Hülkenberg teve uma corrida excelente. E então, o Gabriel tinha uma boa oportunidade de marcar pontos nesse final de semana e infelizmente não conseguiu capitalizar sobre isso. É uma temporada de novato, que teve seus altos e baixos. Ele teve alguns momentos baixos ao longo do ano. Acho que a corrida de Silverstone talvez tenha sido o pior ponto dele nesse ano, né? Que ele rodou ali logo no comecinho, na chuva, teve alguns problemas ali. Sim. Na China também ele rodou sozinho. Austin também foi bem mal. Austin foi mal, mas eu acho que Austin foi ali por questão de adaptação na pista, né? Tanto que na prova seguinte no México ele foi bem e ele teve a capacidade de reconhecer isso, né? Que ele não foi bem em Austin, assim como em Baku também ele reconheceu isso. Talvez seja o momento dele olhar para essa prova como uma experiência, no primeiro ano dele na Fórmula 1, né? Como aprendizado não só para essa reta final de temporada, mas também para o GP do Brasil do ano que vem, onde vai ter uma exposição que, se esse ano ela foi grande, ano que vem vai ser muito maior, porque nunca é demais lembrar, né? Ano que vem a gente vai ter mais audiência. Essa foi a última transmissão do GP aqui de São Paulo por parte da Bandeirantes, a audiência vai ser muito maior e a cobrança vai ser muito maior. A gente lembra como que era a questão da cobrança dos brasileiros, né, ali na cobertura que a Globo fazia na Fórmula 1, e eu não creio que seja muito diferente disso quando a transmissão voltar para a Globo no ano que vem. Então, talvez seja bom... Arlindo, é que ainda vai ter um logo da Audi no carro dele. Exato, também foi muito diferente também. A cobrança vai ser muito maior. Que quando entra, não entra para perder. Exatamente. Porque a Audi, em todos os programas motorsport dela, ela foi vitoriosa. E ele é visto como o piloto, né, que pode ser a futura estrela da equipe. A aposta da equipe, evidentemente, que ela não é no Hülkenberg. O Hülkenberg ele é um piloto de transição, assim como a Cadillac vai fazer o mesmo com Pérez e Bottas e vai apostar as fichas dela no Colton Herta ali mais para frente. Com Jack Lemmon e Walter Matthau. Exatamente. Exatamente. É a mesma coisa aqui na Audi. Então, assim, o Bortoleto ele tem que ver isso como um grande aprendizado para a próxima temporada. Né? Ele assimilou bem as lições em outros momentos no ano. Vamos ver se agora repete essa mesma tendência e para que nas próximas provas no final do ano e também para o próximo campeonato ele tenha uma postura melhor aqui no GP do Brasil. Sim, o que me deixa realmente isso, deixei bem claro aqui na minha opinião a respeito do que aconteceu com ele, é a questão de quem está em volta dele, sabe, de quem está assessorando ele, de não ter tido esse cuidado. Não, faz propaganda, da entrevista, é o tênis fofinho, é abracinho com Mariana Becker, é tchauzinho para a torcida, e uma vídeo de do Bortoleto, aparece um Bortoleto na transmissão, mas uma característica que tem que ser colocada é que ela foi extremamente ufanista, ela foi extremamente Uwe Bortoleto o tempo inteiro. Então, isso aí deu a tônica, infelizmente ele entrou nessa pilha, tá? Mas deixar bem claro, o que me deixa estarrecido é quem está em volta de não perceber o quanto isso era uma armadilha, era uma cilada, e que o próprio Kimi Antonelli tinha caído no começo do ano ao levar os coleguinhas para o recreio.
sabe? Para comer pão de queijo com todinho. Não pode, gente, sabe? Já teve exemplo do Barrichello 30 anos atrás, um de longo prazo ali, um de muito tempo atrás, que aconteceu isso, e um de curto prazo, que aconteceu com o próprio Antonelli. Fala assim, agora é Grande Prêmio do Brasil, não, vamos blindar esse garoto. Ele tem que mostrar na pista, não tem entrevista, não tem oba-oba, não tem aceno, não tem mandar beijinho, não tem vó, não tem nada. Vai pra pista, e depois a festa e depois. Festinha, carnavalzinho, depois aluga o cara segunda, terça, quarta, quinta, o quanto for o resto da semana. Mas depois que o pano quadriculado baixar. Sabe? O que me estarrece é isso. Sabe? Não blindaram o garoto. Sabe? E ele entrou nessa. Tá? Manobra desastrada. Assim, não, porque falha do DRS. Não, foi uma manobra desastrada dele. Um mergulho suicida, o banzai. Ótimo termo, João. Sabe? Em um momento em que o DRS ainda estava aberto, ou seja, ele perdeu a traseira. Ele perdeu a traseira e deu no muro ali, por sorte, no fiscal no muro ali. Normalmente fica algum fiscal de pista ali, por causa da saída dos boxes, fica um fiscal ali. Podia ter dado um acidente muito sério, porque poderia ter voado estilhaço em quem tivesse ali naquela mureta interna da tangência, a primeira perna do S. Felizmente não aconteceu nada nem para quem estava lá, as equipes de pista, que fazem sempre um trabalho de excelência em Interlagos, é sempre bom colocar, porque a gente vê trabalhos vergonhosos de outras pistas. Em Interlagos, o pessoal sempre muito atento, muito rápido na tomada de decisão, e o próprio Bortoleto não sofreu nada. E a dúvida era, inclusive, assim, será que esse chassi deu written off? Será que vai ter que jogar fora? Porque por mais que os chassis sejam muito resistentes, tem os pontos de ancoragem de suspensão, que se aquilo ali for quebrado, aí você tem que jogar o chassi fora. E felizmente o Bortoleto deu essa sorte também, só que jogou essa sorte fora ao tentar uma manobra mais uma vez desastrada contra o Lance Stroll, que aí também é realmente excesso de otimismo. Vai lá. Só vou fazer duas colocações aqui. Uma com relação até ao volante, né, que saiu para fora, voltou. A coluna quebra. Isso aí a força do impacto. 389 km. 389 km por hora. É uma senhora paulada. 57 Gs, para que você tenha uma noção, o acidente do Verstappen na curva Stowe em Silverstone, na Copse, né? Em Silverstone, em 2021, foi de 51 Gs. Isso determina um impacto muito grande desse acidente do Bortoleto. E também chama atenção para outra coisa, né? Para a questão da postura da FIA. Porque na penúltima volta do GP do México, a gente teve um carro que bateu, estava ali na agulha, e a gente teve um virtual safety car. Por que não aconteceu isso no GP na Sprint Race do Brasil? Mas se não me engano, na última, quando só teve bandeira amarela, não teve virtual safety car. Eu sei, mas quando o Lando Norris chegou na junção, ele tirou muito o pé. Eu acho que deve ter dado algum aviso. Ele chegou na junção. Mas porque as luzes amarelas estavam piscando ali. Eu sei, mas eu acho que ali, eu não estou defendendo. Eu me lembro bem que quando ele passou da junção, todo mundo tirou o pé. Sim. Acho que ali deve ter dado algum aviso ali de certificado virtual, não sei. Na curva do café, as luzes amarelas já estavam piscando. Isso, mas não freou, porque normalmente eles frearam mais do que se tivesse só as luzes, eles não freariam como eles frearam. Também tem isso. Com a diferença de que no México não mostraram ao vivo, o Sainz entrou na agulha e eles decretaram o virtual safety car. Ou seja, não teve necessidade nenhuma da decretação daquele safety car virtual. Sabe? Ao mesmo tempo em que, por esse outro lado, em Interlagos, se quisessem decretar, seria muito bem-vindo sim, porque a quantidade de detrito que o acidente causou foi inacreditável. Uma coisa assim, um cenário de guerra. Ainda que as amarelas já deram conta de ter uma situação de um final de sprint em segurança, sem ter nenhum prejuízo, nenhum risco a mais de segurança. O risco maior teve lá no México, aqueles dois malucos lá, fiscal, passando na frente. Ele foi pior. Na frente de um carro em velocidade.
tá? Aquilo Na ali frente do Lawson, né? foi do Lawson, né? E os mexicanos botaram culpa nele, viu? Botaram a culpa nele. A FIA que meio que, não, peraí, calma É a aí. culpa da Segunda Guerra Mundial e da Polônia, mesma coisa. Isso, exatamente. Aliás, justiça seja feita, tá? O Lawson fez uma ótima corrida aqui no Brasil, tá? Sim, Uma parada só, a distância dele pro Berman no final foi por conta disso, porque ele Sim. estava ali até próximo, mas ele fez uma parada só, e ele não parou na metade da corrida. Na Ele volta parou 20. junto, ele parou na Na volta volta 20. 20. Ele fez 50 voltas aí com o pneu então, dele. aí fica até a pergunta, será que o Verstappen ia aguentar com uma parada a menos? Não, acho que não. Né? O Paul Kahn aqui já disse que não dava. Já falou que não dava. Acho que Ah, não era vencível, não. O Norris, na última volta, antes do Verstappen parar, ele tirou 8 décimos. Então, não dava para ganhar. No máximo, chegaria em segundo ou terceiro. Ele ficou um terceiro por um terceiro, eu acho, no final das contas. Né? Um terceiro com possibilidade de atacar para ser segundo, como foi, por um terceiro correndo o risco de perder para o Russell ali. Então, de um rasgo de pneu, né? O pneu chegar na malha, aquela coisa toda. Né? Sim, e também quando falaram para eles, tem nada a perder, vamos nessa? Vamos. Agora, para a gente avançar na pauta aqui, eu vou dividir com vocês uma percepção quando eu acordei no domingo. Eu tive a impressão de que o Diogo Moreira ia ser a única alegria brasileira do domingo. Eu estava com esse feeling. Tá? Vamos falar de MotoGP, mais especificamente de Moto2. Diogo Moreira, 96% campeão. Por quê? Porque ele tem 24 de 25 pontos à frente de seu principal rival, Gonzalez. É um cara que está numa crescente incrível dentro da categoria, uma categoria que é muito competitiva, é uma categoria que, desde que se formalizou o nome MotoGP ali na virada do milênio, que as categorias elas realmente funcionam como escada para você chegar à categoria rainha, né? Coisa que não acontecia no milênio passado. E ele chega com essa possibilidade, só uma aberração estatística tira o título dele no round final de Valência. Ele já tem contrato assinado, a LCR Honda. Vamos falar sobre o incrível Diogo Moreira, que ganhou lá no Algarve, uma pista que eu gosto bastante. Eu acho muito interessante para as motos, tá? Porque como ela aproveita a topografia, a geografia do local, você tem muitos altos e baixos, ângulos diferentes de curva, tomadas diferentes de curva, e isso aí representa um desafio extra para você lidar com a ciclística da moto, e você lidar com freio dianteiro e traseiro, você ter esse manejo, porque a transferência de peso ela é muito mais constante, por exemplo, do que uma Moteg que é flat, completamente flat. E que você viu o Pecco Bagnaia num circuito que você não tem previsibilidade. Né? Um circuito muito previsível. Moteg, acho que é o circuito mais previsível em termos de traçado. Você não tem muito esquerda-direita, movimentos rápidos. Você faz tudo ali. Se você puder ser preciso, você faz e pronto. E Pecco Bagnaia mostrou, assim, não, nesse ambiente aqui, eu consigo fazer. Agora, numa pista com o Portimão, que ele caiu, você teve um Diogo Moreira fazendo uma corrida de gente grande. Soube ser ultrapassado, soube ultrapassar, soube manter os pneus, tá? Um ritmo de prova, não cometer erros, não perder tempo e sair de lá vencedor e praticamente com 9 dedos e meio no troféu, nem 9,5 no troféu de campeão, chegando, ou seja, com um moral lá em cima, elevadíssimo para a MotoGP. Vamos falar desse garoto que realmente traz um potencial incrível e é o nome, de novo, do Brasil na MotoGP. Arlindo, começa lá, vai.
Boa prova dele e uma boa, sim, uma excelente corrida. Soube calcular bem os riscos da disputa de posição, fez a maior precisa na hora certa e conseguiu um ótimo resultado. Eu adoro o circuito de Portimão, uma das minhas pistas favoritas quando estou ali brincando em computador e tal, acho pista sensacional. E uma pista muito fácil de você cair no erro, né? De você cair no erro, acabar cometendo erro, e especialmente na questão da moto, é muito mais complexo ainda, pela questão da transferência de peso, como você mencionou. E tinha muito em jogo ali, muito em jogo, e ele não deixou a peteca cair, foi muito bem, muito preciso, vai para a Valência com uma vantagem gigantesca, e eu acho que ele está... E assim, a gente estava falando da questão do Bortoleto, né? A questão do Diogo, nessa questão do aspecto mental, ele está muito firme, muito forte, né? Teve uma reta final impecável de campeonato. Revertendo uma vantagem muito grande de pontos, ele se estabeleceu agora na liderança, e a gente viu exatamente o contrário, né? Com o rival dele na luta pelo título, que acabou se desvirtuando e perdendo muitos pontos na reta final, e o Diogo tem feito um ótimo trabalho. Vai para a MotoGP, né, na LCR Honda. Honda que, inclusive, tem mostrado sinais de melhoria na MotoGP. Está em evolução. Sim, está em evolução. Inclusive, até pegando o gancho para falar na MotoGP também, a gente tem que olhar para essa reta final de MotoGP. O Marco Marques, a gente sabe que ele não está competindo por conta do acidente. Mas são 6 vencedores diferentes nas últimas 6 etapas, algo que não acontecia desde 2020. A gente está vendo uma Aprilia aparecendo, tá? Essa reta final de ano, e abre uma perspectiva de campeonato um pouco mais disputado para o ano que vem. Tá? A gente não sabe como o Marcos vai voltar ano que vem, se vai estar bem ou se vai estar mal. A gente torce para que não seja algo de mais grave, o acidente que ele teve, que ele tenha uma boa recuperação. Mas eu acho que a questão da competitividade agora, né, muito provavelmente ele não deve acompanhar os primeiros testes, então a evolução da Ducati no começo da próxima temporada pode ser afetada. Isso é um ponto que a gente vai ter que observar e pode abrir uma perspectiva de campeonato interessante para o ano que vem. Com um pelotão um pouco mais próximo aí entre Ducati, Aprilia, talvez a própria Honda e a Yamaha possam reagir. Então, a gente tem uma perspectiva interessante e o Diogo, num ano que vai ser muito de aprendizado, mas ele tem uma cabeça muito firme e muito forte para uma temporada que pode render alguns bons pontos e alguns bons resultados no ano que vem. Eu já falei algumas vezes, algumas semanas, de estar acompanhando esse campeonato da Moto 10, até com bem mais atenção do que a MotoGP, porque a MotoGP praticamente não teve campeonato, para ser sincero. O Diego, se não cair, ele vai ser campeão. Ele está se conformando. O Manu Gonzalez, ele é um piloto, a gente estava falando aqui do Oscar Piastri, como um piloto que derreteu. O Manu Gonzalez derreteu completamente, ele chegou a ter 60 pontos na frente do Diogo, agora está 24 a menos. É um piloto que ele teve um pouquinho de azar nesse final de semana, porque ele chegou a fazer um bom tempo na classificação, mas teve a volta deletada e largou apenas em 8º. E ele só evoluiu 2 posições, enquanto o Diogo, como vocês falaram, ele tem um conhecimento tão grande da moto que ele sabe dosar. Ele estava lá de um cara que não era muito experiente, o primeiro ano dele na Moto 2, que é o Colin Bayer, que por sinal nem fez uma boa temporada. Foi praticamente a primeira grande corrida do piloto neerlandês, e ele soube controlar. Tinha Davi Alonso, que é um talento gigantesco. Se fosse falar de Moto 2 em 2026, eu aposto em Davi Alonso como campeão com alguma vantagem. E o Diogo soube controlar muito bem, soube dar o bote na hora certa, controlou a corrida e venceu. E eu estava até conversando com o Lucas antes da gravação.
O meu receio é a corrida vai ser em Valência, né? Terra do Mano Gonzalez, e metade do grid da Moto 2 é de espanhóis. Eu estava lembrando daquele episódio da Fórmula 3 Sul-Americana de 94, que era o Cachunés estava vencendo o campeão e todos os argentinos tiraram o pé acho que foi até o Gabriel Furlan, não sei. O Gabriel Furlan venceu tantos títulos, não sei nem se foi o Gabriel Furlan mesmo. Eu tenho medo, de repente, de ter uma espanholada lá, mas, como o Lucas falou, tá com 9 dedos e meio, merecido, e o que é legal, ele vai chegar na MotoGP com um título de campeão mundial, e por sinal, é algo inédito no Brasil. O Brasil nunca já teve várias vitórias em várias categorias, mas um título mundial seria a primeira vez. E o que eu gosto de falar, o Diogo, ele não está na equipe top da Moto 2. A Rital Trans já foi campeã com o Ené Bastianini em 2020, mas não é uma equipe ali meio de média para grande. Tem equipes ali bem maiores, inclusive a equipe do Mano Gonzalez. Então é um feito, vai chegar com... ele é um piloto Honda, não é um piloto a LCE que apostou nele, não. É a Honda que está apostando nele. Inclusive, se fala que há projetos maiores para 2027, ele está na equipe oficial na Honda, se der tudo certo. Então, torcida para o Diogo, próxima semana vai ser a corrida. Vamos colar um pouquinho mais cedo domingo, para ter outra alegria, como o Lucas falou. A alegria brasileira foi na Moto 2, tomara que seja na próxima semana e que dê tudo certo para o Diogo ser campeão, que vai ser muito legal. A gente está falando aqui vários jovens surgindo em esportes individuais, né? A gente falou, o próprio Bortoletta teve esse final de semana ruim, mas é um cara que com grande potencial de se estabelecer como um piloto de ponta, de repente do carro que ele vai ter em mãos no futuro. Na Fórmula 1, tem o Diogo Moreira, tem o João Fonseca, e teve a confirmação do Carlos Coelho na Fórmula Indy. Então, tem vários pilotos jovens, vários atletas jovens em esportes individuais se destacando, e o Diogo é mais um. Então, isso é legal, o esporte brasileiro ter essa garotada chegando. E tem um outro ponto que ano que vem a gente tem MotoGP no Brasil, né? Então tem esse ponto também. Vai ser uma atração, vai ser muito legal. E tomara que o Diogo não caia na armadilha do Gabriel Bortoleto. Exatamente. Encerramos a pauta. Arlindo, obrigado, super obrigado. Abro a palavra para você passar suas considerações finais. Agradecendo mais uma vez sua presença aqui. Você já é da casa, você já tem o crachá, você já pega na portaria. Estou com o crachá provisório aqui. Legal, valeu pelo convite, pessoal. Valeu a todos. Espero que tenham gostado. O campeonato da Fórmula 1 ainda está em aberto. Volto a dizer, ninguém venceu 3 provas seguidas nesse ano. Então, a gente pode ter reviravoltas ainda. Vale a pena a gente ficar de olho. Parece que está encaminhado para o Norris, mas é bom a gente ficar de olho para essas provas finais. Vegas, provas bem diferentes entre si. Vegas, circuito de rua como Monza, Qatar, né? Eu detestava o Abu Dhabi, mas enfim, é lá que se encerram as coisas. E vale a pena a gente acompanhar uma temporada que, no final das contas, até pelo que estava no meio, né? A gente tem um final um pouco mais surpreendente do que a gente esperava. E ainda em aberta essa disputa pelo título entre os 3 pilotos. Pode ser que o Verstappen saia na próxima corrida, mas acho que o trabalho dele já está feito com relação a esse ano, né? Uhum. Mas ainda tem uma briga animada. Eu acho que ainda tem uma briga animada aí para as 2 provas finais, para as 3 provas finais aí, e vale a pena vocês acompanharem. E não só as provas, mas também os podcasts aqui, os videocasts aqui nos dias após a prova. Beleza. João, obrigado mais uma vez pela parceria de sempre. A gente está sempre aqui. Alguma consideração final? Já deixo o microfone aberto para você também. Rapidamente, o Arlindo falou que faz quase 2 anos que nenhum piloto vence 3 corridas seguidas. Eu imagino se o Lando não vence, quem vence é o Max Verstappen. Com o maior tamanho de triplex vai cair na cabeça do Lando Norris para as 2 corridas finais. Mas
é que eu falei, o Lando ele não exala aquela confiança de dizer, olha, ele vai, agora ele vai. Agora vai. Agora vai. Pode ser que ele refugue, mas vamos ver. Vamos ver, vamos aguardar, vai ser legal. E como o Arnold falou, por mais que ele não vença o título, o Max é o melhor piloto. Um dos melhores da história. É isso aí, a gente fica rezando para Nossa Senhora do Imponderável fazer com que essas 3 etapas finais do campeonato sejam as mais interessantes possíveis. Encerrada a pauta, recado de sempre, deixa o seu like se você chegou até aqui, porque se você chegou até aqui, você gosta de análises aprofundadas, você gosta de saber mais detalhes sobre as transmissões, né, a nossa análise que a gente faz sobre a corrida, as nossas pautas históricas, as nossas entrevistas também. Então, a gente faz o convite para deixar o like, para que vocês assinem as notificações. Recentemente a gente passou da barreira dos 1.000 assinantes, a gente ficou muito contente com isso, o canal continua crescendo de pontinho em pontinho, a gente faz o nosso trabalho de formiguinha, muitas vezes remando contra a maré do algoritmo, mas a gente sempre continua aqui com nossa proposta de tratar os assuntos de maneira aprofundada, da gente também colocar sempre a vocação de falar sobre a história do esporte a motor. Este é o GP Total. Grande abraço a todos e até a próxima.